Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: como a excelência pode te fazer mais qualificado e competente. O que é a excelência? Como podemos alcançá-la? E como ela pode nos fazer mais qualificados e competentes em todas as áreas da nossa vida? A excelência é a busca constante pelo mais alto nível de desempenho, caráter e crescimento pessoal. É o desejo de fazer sempre o melhor, de superar os nossos limites, de aprimorar as nossas habilidades e de honrar a Deus com os nossos talentos. A excelência não é um ato, mas um hábito. Não é algo que nasce conosco, mas algo que podemos desenvolver por meio da prática e da educação. A excelência não é perfeição, mas progresso. Não é um destino, mas uma jornada. A Bíblia nos ensina que Deus é o padrão da excelência. Ele é perfeito, santo, justo, amoroso, poderoso, criativo, sábio e fiel. Ele fez todas as coisas com excelência, desde a criação do universo até a salvação da humanidade. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e nos deu capacidades e dons para refletir a sua glória. Ele nos chamou para sermos seus filhos e filhas, e nos deu uma missão para cumprir na terra. Ele nos prometeu uma vida abundante e eterna, e nos deu o seu Espírito Santo para nos guiar e nos capacitar. Portanto, se Deus é excelente, e nós somos seus filhos e filhas, nós também devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos. Não para nos orgulharmos, nem para competirmos com os outros, nem para agradarmos aos homens, mas para agradarmos a Deus, que nos deu tudo o que temos e somos. A excelência é uma forma de adoração, de gratidão, de obediência e de testemunho. A excelência é uma forma de glorificar a Deus e de abençoar as pessoas. Mas como podemos buscar a excelência na prática? Como podemos ser mais qualificados e competentes no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre a excelência. O primeiro princípio é: a excelência começa com a visão. A visão é a capacidade de ver além do que os olhos podem ver, de enxergar o propósito, o potencial e o plano de Deus para a nossa vida. A visão nos dá direção, motivação e inspiração. A visão nos faz sonhar, planejar e agir. A visão nos faz ver o que Deus vê em nós e através de nós. A Bíblia nos conta a história de José, um jovem que tinha uma visão de Deus. Ele sonhou que seria um líder, que governaria sobre os seus irmãos e que seria uma bênção para as nações. Ele não sabia como isso iria acontecer, mas ele acreditou na promessa de Deus. Ele não se conformou com a sua situação, mas buscou a excelência em tudo o que fazia. Ele foi vendido como escravo, mas se tornou o administrador da casa de Potifar. Ele foi acusado falsamente, mas se tornou o supervisor da prisão. Ele foi esquecido, mas se tornou o governador do Egito. Ele foi traído, mas perdoou os seus irmãos. Ele foi exaltado, mas se humilhou diante de Deus. Ele realizou o seu sonho, mas não se esqueceu da sua missão. Ele foi um homem de visão e de excelência. Você tem uma visão de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o seu propósito, o seu potencial e o seu plano? Você tem sonhos que glorificam a Deus e abençoam as pessoas? Você está disposto a pagar o preço para realizar esses sonhos? Você busca a excelência em tudo o que faz, para honrar a Deus e servir ao próximo? A excelência começa com a visão. O segundo princípio é: a excelência requer dedicação. A dedicação é a disposição de se comprometer, de se esforçar, de se sacrificar, de se doar, de se entregar por inteiro a uma causa, a um projeto, a uma pessoa. A dedicação é o que nos faz perseverar, persistir, resistir, insistir, até alcançarmos o nosso objetivo. A dedicação é o que nos faz crescer, aprender, melhorar, superar, vencer. A dedicação é o que nos faz fiéis, leais, responsáveis, confiáveis, admiráveis. A Bíblia nos conta a história de Neemias, um homem que tinha uma dedicação a Deus.
Ele era um copeiro do rei da Pérsia, mas ele se importava com o seu povo, que estava em ruínas em Jerusalém. Ele orou a Deus, e pediu ao rei permissão para reconstruir os muros da cidade. Ele enfrentou muitas dificuldades, oposições, ameaças, intrigas, mas ele não desistiu da sua obra. Ele mobilizou o povo, organizou o trabalho, motivou os trabalhadores, combateu os inimigos, e em 52 dias ele terminou a reconstrução. Ele não só restaurou os muros, mas também a fé, a esperança e a alegria do povo. Ele não só liderou o projeto, mas também o culto, a celebração e a consagração do povo. Ele foi um homem de dedicação e de excelência. Você tem uma dedicação a Deus? Você se compromete com os seus planos, com os seus projetos, com as suas pessoas? Você se esforça para fazer o melhor, para cumprir o seu dever, para atingir o seu alvo? Você se sacrifica pelo bem comum, pelo reino de Deus, pela glória de Deus? Você busca excelência em tudo o que faz, para agradar a Deus e edificar o próximo? A excelência requer dedicação. O terceiro princípio é: a excelência depende da graça. A graça é o favor imerecido, a bondade incondicional, o amor incomparável de Deus por nós. A graça é o que nos salva, nos perdoa, nos transforma, nos capacita, nos sustenta, nos abençoa. A graça é o que nos faz filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras da sua glória, cooperadores e cooperadoras da sua obra. A graça é o que nos faz depender de Deus, confiar em Deus, adorar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. A Bíblia nos conta a história de Paulo, um apóstolo que tinha uma graça de Deus. Ele era um perseguidor da igreja, mas se tornou um pregador do Evangelho. Ele foi chamado por Deus, e recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Ele viajou pelo mundo, plantou igrejas, escreveu cartas, enfrentou perigos, sofreu açoites, prisões, naufrágios, mas não se abateu. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Ele foi um homem de graça e de excelência. Você tem uma graça de Deus? Você reconhece que tudo que você é e tem vem de Deus, e não de você mesmo? Você agradece a Deus pela sua salvação, pelo seu perdão, pela sua transformação, pela sua capacitação, pela sua sustentação, pela sua bênção? Você depende de Deus, confia em Deus, adora a Deus, serve a Deus, glorifica a Deus? Você busca excelência em tudo o que faz, para honrar a Deus e amar o próximo? A excelência depende da graça. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é a excelência, e como podemos alcançá-la. Eu quero te encorajar a buscar a excelência em todas as áreas da sua vida, para que você possa ser mais qualificado e competente, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, a excelência começa com a visão, requer dedicação, e depende da graça. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.